Eu estava tirando alguns dias de folga e passando-os acampando nas florestas. Eu estava em alguma floresta a algumas horas da minha cidade e havia montado acampamento no final de uma trilha de 4 horas. Eu já havia passado a noite lá e tinha notado este caminho estreito saindo do acampamento. Eu não tinha ideia para onde ia e não estava no mapa da área, mas como não tinha nada melhor para fazer no segundo dia, pensei em fazer uma pequena caminhada pela trilha só para ver se levava a algum lugar legal, talvez um pequeno lago ou uma cachoeira. Levei comigo uma mochila com comida e água, caso ficasse mais tempo do que o esperado. Caminhando pela trilha, era muito óbvio que quase ninguém a usava, ou pelo menos não a usava há muito tempo, talvez até anos. Era muito estreita e muito cresceu em muitas seções, e eu não vi sinais de pessoas, como pegadas ou qualquer coisa do tipo. Isso continuou por várias milhas, levando cerca de 2 horas, antes que eu chegasse ao fim, e não era o que eu esperava. Havia uma casa ou cabana no meio das florestas. À primeira vista, não havia como errar, era abandonada. Musgos e trepadeiras cresciam fora da madeira e as portas e janelas estavam todas abertas. Antes de me aproximar mais, olhei ao redor, verificando meu entorno, pois não era normal tropeçar em algo assim nas florestas. Elas estavam calmas e inquietantemente silenciosas. Fui até a porta e enfiei a cabeça olhando pelo corredor da frente. Havia poeira e detritos por todo o chão, mas estava vazio. Fui um pouco mais adiante. Cheirava a mofo e madeira podre, mas, enquanto eu percorria os cômodos, não havia muito o que ver. Sentindo-me desconfortável, estava prestes a virar e sair, mas um pequeno brilho chamou minha atenção em uma das portas de madeira fechadas. A maçaneta tinha sido arrancada e substituída por um cadeado prateado. Parecia quase novo e não combinava com mais nada na casa. Minha curiosidade imediatamente me levou a pensar por que havia um cadeado na porta de uma cabana, do contrário vazia e arruinada. Quanto mais olhava para ele, porém, aquele sentimento inquietante apenas tomava conta de mim e eu não conseguia me forçar a investigar. Saí rapidamente da casa e voltei para a trilha. Assim que entrei na trilha novamente, ouvi um único passo no assoalho de madeira dentro da casa. Virei-me e olhei para a porta, mas não vi nada, então continuei andando, tentando me distanciar daquele lugar. Conforme eu voltava, porém, durante as próximas 2 horas, continuei ouvindo passos ao longe, como se alguém estivesse me seguindo. As árvores cobriam densamente a área, tornando impossível ver tão longe. Quando cheguei de volta ao acampamento, acendi uma fogueira cedo e apenas fiquei sentado, esperando, ouvindo e olhando para ver se alguém aparecia. Ao anoitecer, não ouvi mais nada, mas conforme as horas passavam, comecei a ouvir novamente, passos ao longe, além da luz da fogueira, mas definitivamente perto o suficiente para verem a luz. Isso continuou por várias horas, ouvindo uma linha de passos a cada 10 ou 15 minutos, mas nunca fui capaz de vê-los, e eventualmente, ficou tão tarde que eu sabia que precisava dormir. Então, deixei a fogueira acesa enquanto entrava na minha barraca. Estava entrando e saindo do sono pelo resto da noite, acordando a cada pequeno som que as florestas faziam. Depois de quase não dormir, fiquei me perguntando o que a cabana estava fazendo lá e quem havia me seguido naquela noite. Nunca saberei. Isso aconteceu há quase 10 anos, quando eu estava no ensino médio. Eu e meu amigo, a quem chamaremos de Jake para manter a privacidade, evitamos compartilhar isso até agora, principalmente porque simplesmente não sabemos o que realmente aconteceu. Nós estávamos falando sobre ir a este shopping abandonado perto da nossa cidade por um tempo, mas a única coisa que nos deixava nervosos era que não tínhamos um grupo para ir junto. Seria só nós dois e sabíamos que era um lugar suspeito para se estar. Por alguma razão, estávamos ambos muito intrigados pelo lugar e pela ideia de ir lá, tanto que não conseguíamos nos conter. Juntamos algumas coisas em uma mochila e pegamos o carro do Jake para ir até lá.
Este shopping ficava ao lado de uma longa rodovia, mas o Estado havia bloqueado a visão da estrada com muitas árvores, provavelmente para impedir que as pessoas vissem o desagradável prédio tão perto da cidade. A estrada para chegar ao estacionamento também estava destruída, então tivemos que estacionar ao lado da rodovia, meio escondidos entre algumas árvores para não sermos vistos pelos carros que passavam. Então começamos a caminhar. O sol estava prestes a se pôr, o que nos deu luz suficiente para não nos perdermos nas árvores. Depois de alguns minutos, o som dos carros passando na rodovia desapareceu e chegamos à borda do enorme estacionamento vazio, onde o shopping abandonado ficava bem no meio. Não havia carros, pessoas ou sons. Ficamos lá por um momento, apenas para ter certeza de que estávamos sozinhos, e então caminhamos pelo estacionamento até a entrada principal. Todos os vidros das portas estavam estilhaçados, e lá dentro, ficou quase imediatamente mais escuro. Ficamos quietos no início, andando devagar e com cuidado, apenas olhando ao redor. Estar dentro deste enorme shopping sem pessoas andando e sem luzes acesas era super sinistro e estranho. Cada passo que dávamos ecoava por todo o shopping, que estava completamente escuro. À medida que avançávamos em direção ao centro, paramos por um minuto para tirar nossas lanternas da mochila, quando ouvimos algo. Alguém estava rindo. Vinha do outro lado do shopping, que estava completamente escuro. Não ouvimos mais nenhuma fala ou vimos nenhuma luz depois disso. Ambos concordamos que deveria ser apenas outro grupo explorando o lugar, mas isso não me fez sentir melhor. Isso não era ideal, e esperávamos evitar outras pessoas, mas já estávamos lá, então parecia um desperdício de tempo voltar atrás. Ligamos as lanternas e começamos a andar na seção escura do shopping, movendo a luz ao redor. Todas as lojas estavam vazias e tinham lixo e grafite por toda parte. Nessa altura, o sol já havia se posto, porque quando olhei para trás, para onde viemos, também estava completamente escuro. Virei-me para Jake para contar, mas ele havia parado de andar e estava segurando sua lanterna firmemente à sua frente. Jake, sussurrei. Mas então olhei mais de perto para onde sua luz estava apontando. Bem no fundo da loja, diretamente à nossa frente, eu vi uma figura. Estavam parados perto da entrada da loja e apenas nos observando. Acho que o que nos aterrorizou tanto foi o quão assustador era eles simplesmente estarem parados ali sem dizer olá ou apenas se afastar ou algo assim. E à medida que mais segundos passavam, meu coração parecia que ia sair do meu peito de tanto medo, até que Jake finalmente moveu sua luz para longe. Ambos nos viramos e começamos a andar rapidamente de volta da onde viemos. Estávamos constantemente movendo nossas lanternas enquanto navegávamos pela escuridão. Nossos passos ecoavam ao nosso redor, tornando difícil ouvir qualquer outra coisa, o que só aumentava o pânico que estávamos sentindo. Então, nossas luzes finalmente alcançaram a entrada do shopping e, justo naquele momento, ouvimos passos correndo do andar acima de nós. Eu desliguei minha luz, apenas pegando um vislumbre de uma pessoa correndo pelo corredor. Foi então que Jake e eu começamos a correr, indo direto para a saída, enquanto podíamos ouvir os passos descendo as escadas rolantes em nossa direção. Conseguimos sair e continuamos correndo pelo estacionamento e até as árvores. Olhando para trás, ninguém nos seguiu. Quando voltamos para o carro, eu quase vomitei de tanto que meu coração estava batendo rápido. Entramos no carro e dirigimos de volta para a casa do Jake, e depois disso, nunca mais falamos sobre isso. Eu não sei o que era aquilo, mas a maneira como tudo aconteceu, simplesmente não consigo ver como um grupo de pessoas planejaria tudo isso sem querer fazer mal. Felizmente, não presumimos nada, porque se tivéssemos ficado lá e continuado a explorar, realmente não há como saber o que teria acontecido naquela noite. Há um hotel abandonado em minha cidade que está vago há décadas. Ele foi comprado várias vezes antes, mas todas as vezes acabaram indo à falência depois de apenas alguns anos.
Nossa cidade é pequena e meio antiquada, então realmente não há motivo para alguém visitar a menos que tenham família aqui, o que significa que realmente não há motivo para sequer ter um hotel tão grande quanto esse era. Tinha pelo menos 6 andares e provavelmente era o maior prédio de nossa cidade. De qualquer forma, quando eu tinha 23 anos, decidi casualmente conferi-lo. Eu sentia que não havia nada realmente perigoso ou assustador sobre isso. Era apenas um prédio abandonado vazio que seria legal para passear e olhar. Decidi ir durante o dia porque imaginei que se alguém estivesse lá durante o dia, provavelmente eram apenas pessoas inofensivas explorando, como eu. Estacionei em uma loja que ficava a meio quilômetro de distância e depois fui a pé até o hotel. Estava principalmente isolado à beira da estrada, já que a maioria das lojas ao redor já havia sido demolida. O próprio hotel, porém, parecia muito pior do que da última vez que o vi. O tijolo estava desmoronando e todo o lugar parecia estar desvanecendo e se deteriorando. Fui até a frente e olhei para dentro. Estava principalmente vazio, com apenas algumas coisas espalhadas, como cadeiras e móveis antigos. Entrei e caminhei pelo saguão, abrindo a porta da escadaria. Toda a escadaria estava coberta de sombras, já que quase nenhuma luz entrava. Tudo o que eu podia ver era um feixe de luz fraca vindo de um dos andares acima. Era apenas o suficiente para eu encontrar meu caminho pelas escadas, mas quando cheguei à porta do segundo andar, estava bloqueada. Algo do outro lado a impedia de abrir e uma chapa de madeira cobria a janela na porta. Deixei para lá e continuei subindo até o terceiro andar, abrindo a porta e entrando no corredor. Este era provavelmente o ambiente mais assustador em que já estive. O corredor estava escuro e mofado, com apenas uma pequena janela em cada extremidade para iluminar o corredor. Andei um pouco e entrei no primeiro quarto com a porta aberta. Estranhamente, parecia meio normal. Havia camadas de poeira cobrindo tudo, mas todos os móveis estavam arrumados como se nunca tivessem sido movidos. Havia até toalhas e sabonetes no banheiro. Enquanto olhava tudo isso, ouvi um pequeno estrondo. Virei-me e encarei a porta, sem saber se era do andar em que estava ou do abaixo. Poucos segundos depois, passos silenciosos rangeram os tacos, aproximando-se pelo corredor. Enquanto se aproximavam, eu apenas encarava a porta e esperava que não estivessem no meu andar. Mas alguns segundos depois, ouvi-os parar, seguidos por uma porta se abrindo e depois batendo no andar abaixo. Depois disso, não havia mais passos nem realmente nenhum som. Tentei ficar quieto enquanto caminhava pelo corredor e olhava para fora para garantir que ninguém mais estivesse aqui. Pensando bem, porém, não conseguia entender por que outra pessoa apenas explorando o local iria caminhar tão deliberadamente até um quarto e bater a porta. E quanto mais eu pensava nisso, mais nervoso ficava, o que só acrescentava a atmosfera sinistra do lugar, agora silencioso. Depois de um minuto parado no corredor e pensando, decidi que já tinha visto o suficiente. Silenciosamente, voltei para a escadaria e abri a porta, entrando na escuridão e começando a descer. Não havia como ser silencioso nas escadas de metal, cada passo era um pouco inevitável. Mas, ao passar pela porta do segundo andar, notei uma pequena brecha na porta que definitivamente não estava lá antes. Então olhei para baixo para as escadas à minha frente. Uma figura estava parada na escadaria, apenas alguns degraus abaixo de mim, mal visível na escuridão, mas seus olhos me encaravam diretamente. Eles pareciam ameaçadores e sem emoção. Sem escolha, comecei a caminhar cuidadosamente na beirada da escada, passando por eles com apenas alguns metros entre nós, enquanto seus olhos seguiam cada movimento que eu fazia. Assim que cheguei ao final, abri a porta e corri para fora do saguão, onde finalmente podia ver claramente. Apressei-me de volta para o meu carro e fiquei no estacionamento por um tempo, olhando para trás. Aquilo provavelmente foi a coisa mais estúpida que já fiz. Acho que simplesmente não percebi no que estava me metendo. Não tenho certeza por que aquela pessoa estava lá ou o que estavam fazendo, mas sair quando fiz foi provavelmente a única boa decisão que tomei.
Uma das minhas atividades favoritas é explorar velhos prédios abandonados. Durante essas viagens, já vi coisas bem estranhas, mas uma experiência ainda me arrepia até hoje. Há alguns anos, encontrei uma refinaria de água há muito esquecida com a ajuda de comunidades de exploração online e do Google Earth. Embora seja meio bobo, sempre vou a esses lugares pela primeira vez sozinho, em parte pela emoção e em parte porque, se algo ruim acontecesse, me sentiria terrível por ter levado alguém para essa situação. Então, fiz planos para ir lá no dia seguinte, depois que minhas aulas terminaram. No dia da viagem, arrumei minha câmera e garrafa d'água e parti, seguindo meu mapa desenhado à mão, a desvantagem de não ter uma impressora. Depois de 1 ou 2 horas de pedalada, finalmente cheguei ao lugar, que, por sorte, tinha uma antiga trilha de bicicleta que terminava logo depois dele. Estava completamente tomado pela vegetação, com árvores crescendo ao redor dos prédios, que estavam se desintegrando, com tinta descascando de todas as paredes e tetos. Levei meu tempo vasculhando cada um dos prédios, procurando por algo interessante. Encontrei centenas de janelas quebradas, esferas estranhas quebradas e algum tipo de forno gigante. Depois de 1 ou 2 horas de exploração bem-sucedida, decidi partir, feliz com um cartão SD cheio de fotos. Logo depois, tirei minha bicicleta de volta pelo buraco na cerca por onde entrei e comecei a pedalar para longe. Lembrei que havia uma última foto que queria tirar. Sou bastante insistente em conseguir as fotos que quero, e não sabia se voltaria algum dia, então decidi enfrentar e voltar para tirar a foto. Enquanto voltava, vi um homem solitário vestido com roupas antigas caminhando pela trilha de bicicleta, longe do ponto sem saída. Achei estranho alguém estar caminhando por ali, e algo dentro de mim disse para não deixá-lo me ver entrando lá. Passei por ele de bicicleta, dei-lhe um aceno de cabeça e imaginei que, quando voltasse, ele já teria ido embora na direção oposta. Continuei pedalando até o final da trilha, virei e, ao voltar em direção ao buraco na cerca, vi-o lá, me encarando e caminhando de volta para o ponto sem saída de onde veio. Tinha um olhar feliz no rosto, mas não era o tipo de felicidade que me deixava à vontade de jeito nenhum. A melhor maneira de descrever é que ele parecia ter ouvido uma piada suja e estava tentando segurar o riso. Sabia que tinha que fazer algo, já que estava literalmente encurralado entre ele e um beco sem saída. Decidi manter a calma mais uma vez, mas estar pronto para largar tudo e correr se as coisas ficassem tensas. Conforme me aproximava cada vez mais dele, podia ver sua expressão facial mais claramente, e não era alguém com quem eu gostaria de estar no mesmo estado, muito menos na mesma trilha de bicicleta. Estava me xingando silenciosamente por ter voltado para tirar apenas uma foto. Finalmente, estava a cerca de 20 pés de distância dele, e ele disse: "Adoraria uma carona. Está tão quente lá fora. Importa-se se eu subir?" Assim que ouvi isso, percebi que não era mais meu cérebro interpretando algo como assustador. Acelerei e passei por ele, colocando o máximo de espaço possível entre nós. Agora olho para trás e vejo que ele mais uma vez virou-se e está me seguindo. Nesse ponto, saí correndo pela trilha de bicicleta de volta à estrada. Curiosamente, parei em um posto de gasolina próximo no caminho para casa para reabastecer minha Gatorade. Vi um policial lá e contei a ele que havia acabado de andar pela antiga trilha de bicicleta por esse parque. Ele me olhou meio perplexo, como se perguntasse por que alguém iria até lá, ou pelo menos foi o que deduzi de trás de seus óculos escuros, e ele me disse que não recomendava que as pessoas fossem lá, especialmente sozinhas, já que alguns personagens suspeitos gostam de ficar por ali. Eu moro em uma área rural no norte do Reino Unido, cerca de 20 minutos fora da vila onde resido, há um grande complexo de prédios abandonados. Nunca consegui obter uma resposta clara sobre o que costumava ser. Alguns dizem que era uma fazenda antiga, outros dizem que era uma base da Força Aérea do Reino Unido. De qualquer forma, é um lugar legal para explorar e o sonho de qualquer criança. Agora estou mais velho.
mas praticamente cresci aqui, passando muitos verões neste lugar com meu grupo de amigos. Todos nós estamos mais velhos agora, então não vamos mais lá. Mencionei quantas vezes fui lá para demonstrar o quanto me sinto confortável com esse lugar. Quaisquer sentimentos assustadores normalmente associados a prédios abandonados desapareceram por causa das muitas vezes que estive aqui. Devo também mencionar que em todo o tempo que visitei este lugar com meus amigos, nunca vimos mais ninguém lá. Era meio que o nosso lugar. Esta noite, estava relaxando com um amigo na minha casa. Ambos iremos para universidades diferentes em algumas semanas, então estávamos bastante reflexivos e começamos a falar sobre nossas infâncias, em particular, nossas muitas viagens a esses prédios abandonados. Eventualmente, embora já tarde, a curiosidade falou mais alto e decidimos pegar o carro dele e dirigir até esse lugar. Quando chegamos lá, estava completamente escuro e não tínhamos absolutamente nenhum equipamento, exceto as lanternas dos nossos telefones. Ele até tinha vindo direto do trabalho, então estava com seu terno formal. Chegamos ao local e começamos a andar, olhando todos os prédios e relembrando histórias de todos os verões que passamos aqui. Estávamos falando descuidadamente em voz alta, em retrospecto, provavelmente foi um erro. Estávamos bem no meio do complexo quando começou um forte e alto som de batidas, o som de metal contra metal. Isso nos assustou e ambos pulamos. Na tentativa de nos acalmar, dissemos um ao outro que provavelmente era o vento. Não demorou muito para percebermos que isso não podia ser verdade. As batidas tinham um ritmo, mas era um que continuava mudando. Algumas vezes até tinham uma melodia reconhecível, como o We Will Rock You do Queen. Neste ponto, meu amigo e eu estávamos aterrorizados. Começamos a voltar devagar, o mais silenciosamente possível, pelo caminho por onde viemos em direção ao local onde o carro estava estacionado. Tínhamos andado apenas alguns metros quando pisei acidentalmente em um pedaço de madeira compensada que estava no chão. Ela quebrou com o que pareceu ser o som mais alto do mundo naquele momento. As batidas pararam abruptamente e tudo ficou em silêncio. Começamos a nos afastar novamente. Tínhamos andado um pouco mais quando algo aconteceu, algo que nunca esquecerei, mas gostaria de esquecer. Ouvi uma voz. Parecia louca, era alta e clara o suficiente para ouvir, e estava falando inglês, mas o que estava dizendo não fazia sentido, apenas uma mistura aleatória de palavras e frases despejadas sem pausa. Neste ponto, ambos ficamos apavorados. Saímos correndo em direção à saída, suprimindo o desejo de gritar como crianças. Enquanto corríamos para a entrada, passamos por outro prédio e ouvimos outra voz, desta vez era de um homem, mas definitivamente diferente da primeira. Estava dizendo uma variedade semelhante de nada, mas não paramos para ouvir. Corremos o mais rápido que pudemos até chegarmos ao carro dele, nos jogamos dentro e saímos cantando o pneu. Chegamos à minha casa e praticamente nos abraçamos pelo resto da noite. Pode não parecer tão assustador agora, mas algo sobre aquelas vozes vindo dos prédios abandonados provocou medo na parte animal do meu cérebro. Isso aconteceu há alguns anos, então me desculpe se os detalhes estiverem um pouco confusos. Eu era muito amiga dessa garota, vou chamá-la de Oa. Era julho e estávamos passando tempo juntas. Ela me contou sobre esta casa realmente assustadora perto da casa dela. Até então, nós tínhamos explorado várias casas abandonadas durante a maior parte do verão, e ela nunca tinha mencionado essa antes. Perguntei sobre a casa, e ela mudou desconfortavelmente na cadeira. Ela me contou como, alguns meses atrás, ela e outra amiga entraram na casa. Nada parecia estranho ou fora do lugar, mas ela me disse que, enquanto estavam no que restava da sala de estar, ouviram um rosnado profundo vindo de todos os lados, não apenas atrás delas ou acima delas, mas o som as cercava. Elas saíram correndo e foram para casa, nunca mais realmente falando sobre isso. Sendo tola, isso me despertou interesse.
Tínhamos ido a várias casas antes e nunca realmente aconteceu nada, então convenci-o a me levar até essa casa. Ela riu um pouco e concordou em me levar, desde que fossemos chapadas antes. Claro, tudo bem. Não tenho certeza se isso vai ajudar, mas tudo bem. Ela preparou um baseado, fez sua coisa, e partimos. Era uma caminhada de 15 minutos da casa dela, e você realmente não conseguia ver a casa da rua. Estava cercada por árvores e grama alta. Encontramos um pequeno caminho até a casa, que ficava a apenas uns 20 metros da rua. Caminhamos ao redor da propriedade. Não havia um pássaro sequer a ser visto ou ouvido. Simplesmente não havia vida selvagem ao redor desta casa. Caminhamos ao redor e encontramos um pote de pregos, um pote de xixi e pregos enferrujados, um altar de algum tipo com 2 cadeiras na frente dele. Havia uma espécie de galpão a uns 3 metros da casa, com um fio de cobre indo para o sótão da casa. Encontramos 2 montes de terra com grama crescendo em cima deles, pareciam túmulos. No geral, era bastante estranho e desconfortável. Este lugar parecia estranho e não tínhamos nem entrado naquela pequena casa ainda. Finalmente, chegamos à porta da frente e entramos. O lugar estava meio queimado, com enormes buracos no teto. À sua esquerda, havia prateleiras, e à sua direita, a sala de estar. Tinha 2 sofás queimados, uma TV pequena, uma mesa, e através da sala de estar estava a cozinha. A cozinha estava queimada até as cinzas, sem chance de entrar para dar uma olhada, assim como o corredor de trás que levava aos quartos. Ao caminhou pela sala de estar e eu a segui, não entrando realmente. Este lugar estava me dando arrepios. Havia galões de gasolina espalhados por todo lugar, e o lugar simplesmente parecia pesado e pouco acolhedor. Enquanto eu olhava ao redor, Ao estava encostada no sofá olhando para uma carteira. De repente, ouvi passos acima de nós. Como eu disse antes, havia buracos no teto que levavam ao sótão. Também não havia como chegar ao sótão de dentro da casa. Assustada, olhei para ela para ver se ela também ouviu. Ela olhou para mim, e de repente os passos estavam vindo de todos os lados, acima de nós, ao nosso lado, na nossa frente. Nós nos assustamos e corremos pela porta da frente de volta para casa. Depois de nos acalmarmos, perguntamos um ao outro se ouvimos os passos. Estávamos 100% certas de que estávamos sozinhas naquela casa. Por semanas depois, eu via uma massa escura no meu quarto e do canto do meu olho. Eu estava passando por uma série de má sorte. Na última vez que vi essa massa, eu sofri um acidente de carro, e quando olhei pelo retrovisor, vi essa massa negra no banco de trás. Não faço ideia se estava relacionado à casa que entramos ou o que, mas eu nunca mais voltarei lá.